Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Hoje eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre o amor a Deus. Eu queria desmistificar esse conceito que o mundo tem trazido de amar a Deus. Então, esse conceito moderno, sabe? De eu tenho fé em Deus e eu tenho os meus pecados, mas eu amo a Deus, eu vou ali na minha igreja, eu faço jejum, eu faço oração, eu não faço mal a ninguém, eu sou boa pessoa, eu tenho um coração bom, eu faço caridades. Eu queria desmistificar esse conceito de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, eu vou ler para você o que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que quando Jesus fala de amor, ele fala assim, se você me ama, você vai me obedecer. Ele não fala que você vai sentir. E é isso que tem acontecido hoje, essa mistura de sentimento. Eu amo a Deus porque eu sinto, porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu declaro verbalmente. Mas o amor a Cristo não é declarado verbalmente. Ele é de atitude, ele é de postura, ele é de comportamento. Ele se traduz em obediência. E aí eu quero também ler com vocês aqui o que está lá em 1 João, no capítulo 2, do versículo 2 ao 6, bem rapidinho. E ele, falando do Senhor Jesus, é apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O sacrifício de Jesus é por todos. Não importa que tipo de pecado você cometeu. A gente tem atendido muitas pessoas na igreja que falam assim, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar porque eu fiz muita coisa ruim. Eu matei, eu agredi. Assim, são muitas atrocidades. Só que, no nosso julgamento, às vezes até quando a gente fala, meu Deus, na nossa visão humana. Mas Deus não faz acepção de pecado. Não importa se você tá aí do outro lado, você diz assim, eu conto uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, eu dou uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, mas eu não faço mal a ninguém. Deus não faz acepção de pecado. Não importa se o seu pecado é grande, se o seu pecado é pequeno, se você é homicida, se você é mentiroso, tanto faz, tanto faz. E aí no versículo 3 ele diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, que conhecemos a Cristo, se guardamos os seus mandamentos. De novo, olha a obediência. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então veja, o amor a Deus não é professado, ele precisa ser por meio de comportamento. Ele se traduz em obediência, em comportamento. Eu vou fazer, eu vou andar como Cristo andou, e não do meu jeito, não a minha maneira, não de acordo com as minhas vontades, com o que eu acho certo. Tem pessoas que elas têm opinião sobre tudo. Tudo tem uma opinião, tudo critica, tudo tem um mas, porém, não é bem assim, eu tenho a minha verdade. Eu já ouvi muito essa frase. E eu quero te dizer, não existe a minha verdade, existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. O que o mundo tenta relativizar, o que essa cultura que a gente tem vivenciado, e não é só no Brasil, em todo o mundo, do relativismo, da aceitação, do pecado não é bem assim, eu não tenho pecado, eu vou relativizar o pecado, eu não posso falar de pecado, porque pecado é discurso de ódio, eu preciso relativizar a Bíblia. Eu vi aí uma matéria que estão querendo até tirar trechos da Bíblia. Lá na China, o governo reescreveu a Bíblia, tirou vários trechos que eles entendiam serem contrários ao governo, que pudessem, sabe, mexer com a mente das pessoas. Olha em que nível nós estamos. E o Brasil está caminhando para o mesmo sentido. Mas o que eu quero pontuar e reforçar aqui com você é que se você não obedece aos mandamentos, se você não anda como Cristo andou, então você não o conhece, é o que está escrito. Você não o conhece, e quem diz que o conhece é mentiroso. A gente precisa ser humilde para fazer uma autoanálise e perguntar para Deus o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer. E o Evangelho, ele nos confronta. Por que eu digo isso? Porque eu também cheguei assim. Quando eu retornei
a igreja e retornei para Jesus, eu conheci a palavra, eu conheci a Bíblia, eu tinha fé em Deus. De vez em quando eu frequentava a igreja, eu fazia minhas orações, eu falava com Deus. Várias vezes nas minhas aflições Deus me respondeu, porque Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, ele nos socorre na aflição. E por ele nos socorrer, muitas vezes as pessoas pensam assim: quando eu oro, Deus me responde. Então é porque eu estou no caminho certo, é porque eu sou de Deus. Não, Deus nos responde pela sua misericórdia. Ele olha o nosso sofrimento, ele olha a nossa limitação, ele olha a nossa humanidade, e com as suas respostas de misericórdia, ele tenta nos atrair, ele tenta nos mostrar: olha, eu tô aqui, vem para mim, chega até mim, sabe? Se volta para mim, que eu tenho muito mais para te dar, eu tô te dando um sinal de que eu existo, eu tô te dando um sinal de que eu tô aqui. Mas a gente é resistente, a gente é relutante. Então, quando eu cheguei, eu também cheguei assim. Eu pensei: eu não faço mal a ninguém, eu sou trabalhadora, eu sou estudiosa, eu sou mãe de família, eu não pratico nenhuma maldade com ninguém, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Gente, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, porque isso não é obediência. A gente tenta se justificar diante de Deus com as nossas justiças, com os nossos padrões de justiça, com os padrões que o mundo nos dá de justiça. E quando eu cheguei até Jesus, ele pegou essa palavra e me confrontou. E ele me mostrou que não era assim. Ele fala: olha, vinde a mim como estáis. Vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz: olha, ninguém que chegar a mim, eu vou lançar fora. Ninguém. Venha do jeito que você está. Chegue até mim, eu não vou lançar ninguém fora. Porém, quando a gente chega a Deus, nós somos confrontados. Quando a gente chega a Deus, o Evangelho nos confronta. Aí ele começa a nos mudar, ele começa a falar conosco, ele começa a nos libertar de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos padrões, dos nossos achismos, das nossas filosofias, das crendices que o mundo faz, que o mundo traz pra gente, e a gente começa a repetir, sem sequer raciocinar sobre elas. Então, o Evangelho é um confronto. A gente chega a Deus como nós estamos, a gente chega a Deus com a nossa carga, com toda a carga que a gente traz do mundo, com toda a carga que a gente traz, sabe, de angústias, de aflições. Mas, quando nós chegamos, ele tira essa carga e ele nos mostra o que nós precisamos mudar. Então, a reflexão de hoje é: será que, diante do que a Bíblia diz, você tem mesmo amado a Deus? Ou será que você tem feito, como nós falamos nos últimos vídeos, adequado à palavra de Deus ao seu modo de viver? Você pegou a Bíblia e você tem seguido doutrinas, filosofias, esses mestres, os falsos mestres da lei, e adequado o Evangelho ao seu modo de viver. E se justificado diante de Deus com base nos seus próprios padrões de justiça. Será que não é isso que você tem feito? Porque era isso que eu fazia. Eu me justificava diante de Deus com base nos meus padrões de justiça. Eu não sou má, eu não faço mal a ninguém, eu sou correto, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você vai: eu sou, mas no fundo nós não somos nada. No fundo nós somos pecadores, no fundo nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos de que o Senhor nos lave, nos purifique. Mas aí a gente precisa se colocar nessa posição. Deus, eu preciso de perdão. Senhor, eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me purifique, eu preciso que o Senhor me limpe, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar. Então a gente precisa se colocar nessa posição de humildade. Deixo aí essa reflexão para você. Vou continuar falando sobre isso. Pensa agora com base no que está escrito aqui, olha. Abre lá depois, leia na sua casa, medite, pede ao Espírito Santo para falar com você. Pensa aí, será que você tem mesmo amado a Deus do jeito que Ele quer ser amado e não do jeito que você quer amar? Tem isso, né? Às vezes você quer amar do seu jeito, mas Ele não quer ser amado de qualquer jeito. Ele quer ser amado a maneira que Ele deixou escrita para nós. Pensa. Que o Espírito Santo te alcance sua casa, alcance a sua mente, o seu coração e possa revelar para você essa palavra como um dia Ele revelou para mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.